Você está animado, animada? Se não tiver, até o final do culto você pode sair animados ou destruídos. Aí eu não sei, é com cada um particularmente o que o Senhor vai fazer nos corações, em nossos corações. Mas eu espero que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre as nossas vidas de forma poderosa. Amém, irmãos? Você pode pegar sua Bíblia aí, por favor, e abrir no livro de Gênesis, no capítulo 12. Quando nós pegamos as Escrituras Sagradas e vamos compartilhar, vamos ler a palavra do Senhor, meditar na palavra de Deus, às vezes nós pegamos um texto que já estamos acostumados, um texto que já lemos várias vezes e já pregamos várias vezes. Eu já preguei sobre o capítulo 12 de Gênesis, eu não vou falar milhares porque eu acho que não deu tempo, mas muitas vezes. Todo culto de missões que os outros me chamavam, parecia que só se lembravam desse texto na Bíblia. E Isaías 6, né? Então, mas quando a gente abre as Sagradas Escrituras, todas as vezes que você faz isso, o Senhor fala de forma diferente ao coração. A palavra do Senhor, ela é viva, irmãos. Ela é eficaz, ela é poderosa. E não é uma história diferente, mas é uma forma nova do Senhor mostrar para a gente as coisas dele. E espero que o Senhor abra os seus olhos, te faça ver verdades do Senhor aqui que talvez você nunca viu. Mas se ele repetir o que ele já está falando com você, abre o seu olho e é melhor obedecer, né? Porque o Senhor está falando e aí pode ser que a gente não esteja ouvindo. Capítulo 12, amém? Eu vou ler na NVI dessa vez. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Se você quiser acompanhar alguns versículos na sua Bíblia, você pode depois ir consultando. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler, né, e eu vou usar hoje como o tema partiu, sem restrições, é um texto que nós estamos habituados a ler, a ouvir pregações e entender de várias formas esse texto. Eu espero de verdade que o Senhor possa libertar a gente das mentiras sobre o texto e que o Senhor possa nos mostrar a verdade do texto. Todos nós que estamos aqui temos muita dificuldade com a realidade do partir, do ir, do deixar tudo, do seguir Jesus. Existe um termo no mundo dos negócios, ou uma nomenclatura, e às vezes usam um jargão com relação a isso, que é a chamada algemas de ouro. As algemas de ouro são citadas quando muitas vezes um profissional, pode ser até também um pastor, um obreiro, seja lá o que for, é uma pessoa que está tão apegada ao seu trabalho, ao seu salário, à sua vida, aos tantos benefícios que talvez aquele emprego,
aquele negócio, aquele investimento proporciona à sua vida, a estabilidade que ela gera. Pode ser ministério, pode ser um trabalho comum, pode ser qualquer coisa que gera estabilidade, que gera segurança, que gera uma certa tranquilidade, um conforto para o coração. E nesse momento, ainda que essa pessoa queira ir embora, ela não consegue ir porque depende demais daquele dinheiro, daquela posição, daquele salário, e se torna prisioneiro daquele lugar, prisioneiro daquela condição. Você pode não amar tanto o trabalho que faz, pode não amar tanto a posição em que está, pode não amar e não querer fazer aquilo o resto da sua vida, mas não consegue sair porque está preso em algemas de ouro, não consegue ir embora porque você depende daquilo. Às vezes pode ser um salário alto, pode ser um negócio que você investiu muito tempo, sua saúde, sua reputação, algo sólido na vida em que você escolhe ficar ali e não tem coragem de sair. De verdade se tornam algemas e algemas de ouro por causa da condição e de tudo que traz, de tudo que ela leva, de tudo que traz para a vida, mas ela não te dá liberdade. Você tem tudo o que você deseja, você tem a segurança, você tem a posição, você tem um nome, você tem o ambiente que te deixa seguro, confortável, mas você não tem liberdade, e aí você fica preso, presa no seu próprio conforto. Quantos de nós já não pensamos em deixar alguma coisa, mas não conseguimos sair por causa disso? Emprego, negócio, sociedade. Não conseguimos deixar porque estávamos presos naquilo. Ou talvez hoje você esteja preso em alguma dessas situações. Talvez você detesta o trabalho que você tem, não vê a hora de acabar os dias e você se aposentar, de terminar o dia e ir embora para casa, e aí você acaba sonhando que está voltando antes do tempo para o trabalho, que você não quer mais estar naquele ambiente, mas você não consegue deixar, porque aquele ambiente te traz segurança. Você tem medo, você não consegue deixar. Relacionamentos e tantas outras coisas que se tornam de verdade algemas de ouro para a vida da gente. É uma prisão confortável, é uma segurança sem segurança nenhuma. É um lugar onde nós gostamos de estar. E segundo o texto que acabamos de ler, esse lugar tem nome. Para Abraão é Harã. É um lugar onde ele está confortável. É um lugar onde ele estabeleceu a sua vida. É um lugar onde ele tem as suas coisas funcionando. Ele está nesse lugar, ele está habitando nessa cidade, uma cidade próspera, um lugar onde pode oferecer a ele bons negócios, um lugar onde pode dar para ele segurança, onde tem uma economia boa e robusta. Tecnologicamente, se fosse hoje, talvez teria tudo o que ele precisava, mas também é um centro de idolatria, é um lugar onde as pessoas dedicam suas vidas a outros deuses, e Abraão está habitando numa terra dessa, numa cidade que não é tão ruim, numa cidade que não é de forma nenhuma ruim para viver. O seu pai estabeleceu sua vida ali, os seus negócios ali, e agora Abraão está ali com a sua esposa Sarai, com o seu sobrinho Ló, e ele tem um negócio estabelecido, e ele tem 75 anos. Essa é a idade de já estar aposentados para a gente hoje. Mas essa era uma idade que ele deveria estar planejando a sua vida para uma boa aposentadoria. As coisas não saíram do seu controle, ele está confortável, ele tem riqueza, ele tem família, ele tem escravo, ele tem uma identidade cultural, ele tem uma identidade familiar, ele tem tudo ali estabelecido, e para que vai inventar moda de sair? Porque saindo da cidade, com essa idade, sem uma esperança de ter um filho para suceder ele nos seus negócios, ele tem o seu sobrinho que poderá ser, e ele pensava que era a pessoa que ia tomar o seu lugar, os seus negócios e ficar com a sua herança. Ele saindo nesse momento de Harã seria um suicídio econômico. Eu acho que nenhum coach ia orientar Abraão a sair dessa terra com essa idade. Ninguém ia deixar ele confortável. Era o mundo conhecido dele. Era a vida dele. Era o que ele tinha. E isso estava bom, irmãos.
Você tem sua casa, você tem sua vida, já é crente há muitos anos, já foi batizado há muitos anos, agora a vida profissional estabilizou, financeiramente está legal, e aí você fica em paz, esperando Jesus voltar. E ele voltará. Para que inventar moda? Para que se mexer? Para que fazer um novo investimento? Para que iniciar uma vida diferente? Por quê? Essas talvez seriam as perguntas que os amigos de Abraão fariam para ele. Se ele levantasse e cogitasse a ideia de ir embora, de sair desse lugar, de deixar tudo, de abandonar tudo. Irmãos, mas Arã era o maior inimigo de uma vida pela fé com Deus. Esse homem está dentro da sua realidade. Esse homem está vivendo a sua vida comum. Esse homem está no lugar seguro. E aí vem Deus e se mete na vida dele. Só que precisamos lembrar de que o que Deus está fazendo nesse momento e vai fazer através da vida de Abraão é uma resposta para o que aconteceu do capítulo 3 de Gênesis ao capítulo 11. Se vocês olham para trás e lembram, no capítulo 3 a gente vai ver a realidade da queda, os homens desobedecendo, nós vamos ver o dilúvio acontecendo, a arca desce, Deus manda o povo se espalharem pela terra, multiplicarem, e eles tomam uma decisão de construir uma cidade, de construir uma torre, e o que eles queriam é que o nome deles fosse glorificado. Eles iam colocar um nome nas alturas, iam chegar no trono de Deus, e eles queriam que o nome deles fosse de verdade exaltado. Deus vem, olha a realidade deles, se mete na vida deles, acaba com o sonho deles e espalha todo mundo agora falando línguas diferentes pela terra. É por isso, irmãos, que é difícil pregar o evangelho em algum lugar, porque você tem que traduzir Bíblia, levar para lá. Foi uma confusão mesmo. E agora Deus, ele não parou com o seu plano de ter um povo para si, de ter um povo adorando o seu santo nome. Ele olha para a realidade de Arã, ele vê um homem lá, e ele chama esse homem, ele vai falar com esse homem, e ele vai gerar problema para esse homem. Ele vai entrar na vida de Abraão, e ele vai começar a fazer coisas na vida dele, que a gente olhando, dá até medo de Deus fazer isso com a vida da gente. Mas não se surpreenda, que ele continua fazendo a mesma coisa. A gente tem a falsa ideia de uma fé tranquila, uma fé que não nos custa nada, que não requer nada de nós, mas uma fé que não custa nada, não vale nada também. Não vale nada. E olha o que acontece. Deus vai até lá. E ele chama esse homem. E ele vai fazer algumas coisas aqui, expondo o que ele fez no capítulo 11. Que o povo que quer construir a torre, fazer um nome para eles, essa arrogância, e vem o julgamento de Deus e dispersa eles para todos os lados. E o que acontece agora, a partir do versículo 1, Deus começa a fazer algo extraordinário com Abraão. Ele chega para esse homem, que tem algemas de ouro prendendo a sua mão, porque ele está seguro, ele está bem, ele não está pedindo a Deus para fazer nada, ele nem conhece Deus, ele conhece outros deuses, sei lá, o Deus Lua, ele conhece outras entidades, mas nesse momento a Bíblia diz que o Senhor disse a Abraão. O que ele disse, irmãos? Sai. Sai da tua terra. Olha que diálogo legal, né? Sai. O termo aqui no hebraico não é um simples vá. O imperativo aqui significa vá por si mesmo ou vá para si. Não é apenas uma mudança geográfica que Deus está sugerindo para ele.
Não é uma mudança de local, mas é um chamado para uma nova identidade. Vá para si, ou vem também para mim. E nesse momento ele vai deixar de ser quem ele era. O mundo conhecido e o mundo seguro de Abraão vai cair por terra, vai desabar. O que Deus está dizendo aqui para ele é para ele encarar a jornada que vai definir a vida dele. É para ele sair daquela terra e ir para uma jornada que vai definir quem ele é. Se Abraão tinha uma crise sobre a existência, nesse momento, ele ia experimentar algo extraordinário. O convite de Deus em dizer para ele, sai, é deixar para trás tudo o que definia Abraão. Sua terra, sua família. E por que Deus fala isso? Porque Deus quer redefinir a vida de Abraão. Ele quer colocar na vida dele uma nova identidade, fazer dele um novo povo e dar a ele uma nova terra. Então ele tem que sair e abandonar e deixar tudo. É um chamado também, esse dia, sai, é um chamado para deixar a segurança do mundo conhecido e a partir de agora depender exclusivamente de Deus. Se eu falo isso para você, nesse momento, se Deus fala isso para você, nesse momento, você sairia? Deixaria a sua casa? Deixaria os seus parentes? Sendo que quando você voltar, se um dia voltar, as pessoas não vão te conhecer mais. Não vão saber direito quem é você. O convite para ele aqui de deixar tudo é um convite de Deus para todos nós e para esse homem, de forma específica, para que ele saísse e fosse em direção a Deus, para que Deus fizesse na vida dele e desse a ele uma nova identidade, um novo povo, uma nova terra. Então o Senhor ia desconstruir, quebrar, destruir tudo que ele entendia como mundo e como realidade de uma pessoa naquele momento. Irmãos, nós não gostamos dessa ideia. Nós não gostamos da realidade de um Deus que tira as pessoas dos seus lugares seguros. Nós não gostamos da ideia de um Deus que nos leva para um lugar onde a gente não domina as coisas. Nós não gostamos da ideia de sair sem plano, de sair sem mapa. Nós não gostamos da ideia de um Deus que vai nos levar para não sei aonde, fazer não sei o que, andar e seguir um Deus desse. Parece até que não é o Deus da Bíblia. Porque isso parece que é irresponsabilidade. Parece que Deus está sendo irresponsável com um homem desse, que vai levar esse homem para o deserto, onde ele pode ser roubado, ele pode ser morto, sua mulher pode ser estuprada. Ele pode perder tudo andando num lugar onde ele não conhece, onde ele não domina. Será que Deus faria isso com alguém? Irmãos, aqui são perguntas, mas a resposta já está aqui. Deus faz. Ele tirou Abraão da sua terra. Ele tirou Abraão de Ur e ele leva esse homem para o deserto. Se a gente olha de forma crua para isso, a gente pode olhar e ver assim, o que significa esse partir e ir pela fé? E andar pela fé atrás de um Deus desconhecido. O que é fazer isso? Quando a gente olha para o Novo Testamento e vê como ele se refere a esse ato de Abraão, que é a dobradiça da verdadeira fé, Hebreus capítulo 11, versículo 8, destaca a essência dessa resposta de Abraão para Deus, que é, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu sem saber para onde ia. Imagine você contando a história do teu filho que fez isso. E partiu. Para onde que ele foi? Não sabe. O que ele ia fazer? Também não sabe. Por que ele fez isso? Ele disse que obedeceu. Quais são as garantias nesse momento que Deus está dando para Abraão? Visíveis, palpáveis. Quais são as garantias? O que Deus entregou para ele? Nada, irmãos. Ele tinha que partir.
confiando em Deus, em quem o chamou para ir. Só isso. Já viu quando entre amigos a gente fala, olha, vamos isso, vamos fazer aquilo, partiu, vamos. Você já foi para alguma aventura assim sem saber direito o que ia fazer, o que ia viver? Eu acampava e às vezes ia aqui para a Praia do Meio e às vezes passava um doido na rua, falava, estou indo acampar, partiu? E partiu. O que a gente fazia? Pegava o que tinha em casa, que era uma lata de salsicha, ou então uma sardinha em lata, macarrão, e ia, irmãos, com mochila e roupa, e saco plástico para botar se chovesse. Olha a maluquice. Eu nunca fiquei sem comer. Até porque sempre tinha uns peixes lá dos outros para a gente pegar também. Sempre tinha alguém pescando mais velho que tinha pena daqueles irresponsáveis que foram acampar sem nada e davam para a gente. Mas a gente ia sem garantia nenhuma. Na fé e na coragem. Na aventura doida é legal. E quando nós falamos de algo específico como esse, em que Deus fala para um homem sair com todo o que ele tem de família, de recursos, e abandonar a terra, abandonar o lugar onde ele estava vivendo, abandonar a segurança e ir viver pela fé, e como Hebreus está dizendo, de que esse homem saiu pela fé. E é bonito ler isso hoje. Romanos capítulo 4, irmãos, ele vai estabelecer que a justiça de Abraão veio pela fé, e isso antes da circuncisão. Ele vai pela fé. Quando nós olhamos para o capítulo 12 de Gênesis, é o início dessa jornada baseada no favor de Deus, na graça de Deus, pela fé nele e somente nele, e em garantia nenhuma, é andar pela fé diante do Senhor. A gente pode olhar para as Escrituras e olhar para o que Deus está fazendo com Abraão e pensar assim, Deus se tornou depois mais responsável e não mandou mais ninguém sair da sua casa e largar tudo para trás. Poderíamos pensar assim. Eu já ouvi várias vezes. Deus não é irresponsável de tirar alguém da sua casa, da sua parentela, da sua segurança, e essa pessoa ficar andando por aí pelo mundo. Não sei se você já disse isso alguma vez. Deus não é irresponsável de pegar um casal com um bebê e levar por aí. Deus não é irresponsável de pegar um jovem que está iniciando a sua vida e levar ele para o mundo afora aí sem saber como... Irmãos, eu não conheço esse outro Deus que as pessoas acreditam. Porque o Deus da Bíblia continua mandando os outros partir. Sair, deixar tudo, abandonar a vida, deixar de ser quem é e deixar ele construir uma nova vida através do que ele faz e pela fé em Jesus Cristo. Quando a gente olha para a palavra, irmãos, isso aqui é o modus operandi, é a forma de Deus trabalhar na vida dos seus filhos. Olha o que ele faz com os discípulos, Jesus. Quando ele encontra Pedro, ele diz, siga-me. Ele encontrou Pedro e disse para ele, siga-me. Ele deixou as redes e seguiu a Jesus. Quando ele viu Mateus trabalhando, ele disse, siga-me. E Mateus levanta e o segue. Todos esses homens foram convidados, assim como Abraão, a deixar a aranda as suas vidas, a abandonar as suas vidas, a deixarem as suas realidades, a seguir a Deus, a seguir a Jesus. O chamado do Evangelho para todos nós, por natureza, é ir de forma irrestrita, sem reserva nenhuma, para seguir a Deus. Não tem como ter uma vida com Ele e uma vida do nosso jeito. Não tem como, não tem jeito, não tem forma. Deus não vai se adequar a nós. Deus não vai se adequar a você. Ou você se entrega sem restrições, ou você vai sem restrições, ou não tem outra opção. Ou não tem o que fazer. Porque te resta desobedecer e a ficar. Mas a única opção é partir. Porque a outra não é opção. Não existe outra forma. E aqui eu não estou falando de um país, tá, irmãos? Eu não estou falando de um lugar.
Eu estou falando de obediência ao Senhor e à sua voz, e a fazer o que Ele manda, ao que Ele quer, ao que Ele deseja. O Senhor não chamou Abraão para construir o nome dele. A gente escuta pregações em que parece que Abraão está sendo chamado para a construção do nome dele, da vida dele, da história dele, mas não se trata disso. Quando a gente olha aqui para as promessas, e parece que são divididos das 7 bênçãos aqui que o Senhor está colocando para eles, isso daqui é uma resposta radical de Deus, não somente para Abraão, mas também para toda a realidade, toda a história, e também para o que aconteceu no capítulo 11, com a desobediência dos homens. Deus está sendo radical, Deus não está dando um mapa a Abraão, Ele dá a si mesmo a Abraão, Ele se entrega a si mesmo em aliança com Abraão, e Ele dá essa promessa para ele, que a gente pode ver, se você puder acompanhar. De você farei uma grande nação. O que o povo de Babel quis fazer? Eles quiseram ser uma grande nação e ter um grande nome. E o abençoarei. Terceiro, engrandecerei o seu nome. Quarto, seja você uma bênção. Quinto, abençoarei aqueles que o abençoarem. Sexto, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Sétimo, e em você serão benditas todas as famílias da terra. A terceira aqui, irmãos, engrandecerei o seu nome, abençoarei as famílias da terra. Em Babel, o homem tentou fazer o seu nome. O seu nome. No capítulo 12, Deus está dizendo para a gente e para todos os seres humanos: parem de tentar construir as suas torres. Deixe de ficar tentando construir o seu nome. Arranque a placa que você colocou. Confie em mim. O que ele está dizendo para Abraão é: eu farei o seu nome grande. O seu nome será conhecido. Deus está entregando, Deus está dando a Abraão, e o que Abraão tem que fazer aqui, a única coisa que ele pode fazer é receber pela fé o que Deus está fazendo. Às vezes, irmãos, nós estamos aguardando sinais visíveis para a gente fazer alguma coisa. Nós estamos aguardando coisas que a gente pode tocar para obedecer a Deus. Mas a garantia divina para nós é a sua palavra. E Deus não mente. A garantia divina para nós é o que Ele fala. E se Ele fala, o que eu tenho que fazer é dar os passos em direção ao que Ele disse, demonstrando que eu creio. E de que eu creio, então porque eu creio, eu estou indo. Porque eu creio no que Ele está falando, eu estou indo. E é na palavra dEle. Nós andamos por promessas vazias, seguimos o nosso coração, seguimos a nossa mente, vamos por aí andando pelo que sentimos e sentimos e sentimos, e quando Deus está falando, nunca vamos. Quando a palavra de Deus está dizendo, nós não fazemos. E aí não recebemos. Porque o que Deus fala está condicionado à obediência ao que Ele fala. Irmãos, tem algumas coisas na Bíblia que só funciona se você obedecer. Não é que não funciona o que está escrito, que depende de você. É porque está funcionando na vida dos outros. Você crê de verdade que o Senhor pode prover para a sua vida, ainda que você não tenha trabalho nenhum? E por que fica desesperado? Por que fica sem dormir? Por que pega empréstimo? Por que sai prometendo um monte de coisa para os outros? Por que fica se antecipando a Deus? Você crê que Deus te chamou? Por que não vai? Por que não obedece? É por isso que não experimentamos coisas extraordinárias de Deus, irmãos. Porque nós ficamos na nossa arã, olhando os portais da cidade, dizendo: olha, se eu quisesse, se eu fossem,
Imagina. E a galera esperando Abraão voltar. A gente não sabe quantos anos levaram para ele poder ser conhecido em toda a terra. Mas eu imagino a galera falando, rapaz, esse cara maluco que saiu daqui, levou tudo, botou tudo a perder, e isso e aquilo. Imagina o pessoal falando da vida dele e depois descobrindo o que Deus estava fazendo na vida dele. Nós ficamos contando a história dos outros, nós ficamos contando o que Deus está fazendo na vida dos outros, porque nós não obedecemos igual aos outros. Ele está dizendo que ia fazer isso na vida dele. Agora, qual é o propósito disso? Todos nós aqui, irmãos, fomos abençoados pelo Evangelho. Fomos abençoados por Cristo Jesus. E o propósito final é ser bênção do Evangelho na vida dos outros. É pelo Evangelho ser bênção na vida dos outros. É sermos bênção na vida dos outros. Não é para acumular nada. Deus aqui está dizendo para ele que todas as famílias da terra serão abençoadas através dele. Ele está deixando claro para Abraão que a bênção não termina nele. Ele é um rio que deve fluir para que cheguem outras pessoas, para que as famílias da terra. Essa promessa é para que as famílias da terra sejam benditas, abençoadas pela vida de Abraão. Ele é o rio onde essa bênção deve correr. Essa bênção não é ele indo às nações. Essa bênção não é ele pisando nas nações. Essa bênção é o que vai sair dele para as nações. Você pode tentar construir coisas que vão morrer com você. Mas tem algumas coisas, irmãos, que vão durar muito tempo. E nenhuma delas é quando a gente tenta cuidar e fazer da nossa vida o que a gente quer. Olha que interessante que diz Gálatas 3, versículo 8. Ora, a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o Evangelho de antemão a Abraão, dizendo, em você serão benditas todas as nações. Aqui é uma bênção universal, prometida para todas as nações, que a justificação pela fé viria através da semente de Abraão, e a gente sabe quem é, irmãos, Jesus. Abraão não tinha ideia disso aqui, irmãos. Não passava na cabeça isso aqui. Mas Deus já estava fazendo isso daqui. Esse propósito aqui é o propósito do coração de Deus quando chama os seus filhos. É o propósito do coração de Deus quando Ele abençoa nossas vidas. Esse propósito aqui é o próprio Evangelho chegando nas nações por intermédio da vida de um homem que disse, fui para a vida daqueles que tentaram convencer ele a ficar. Ele partiu, ele foi, ele obedeceu, e esse homem saiu com a sua tenda. Esse homem saiu com a família que ele tinha. Esse homem saiu com o que restava na sua vida. Ele foi embora para um lugar desconhecido e Deus diz que vai abençoar as nações através da vida dele. Lembrando que ele não tinha filho, irmãos. Quando eu estava preparando a pregação, chegou nessa parte aqui, eu me lembrei de um jovem que apareceu na vida da gente. O camarada saiu da aldeia, irmãos, para estudar, para fazer enfermagem, para voltar para a aldeia e cuidar das pessoas lá. E ele saiu. Foi para um lugar, de lá mandaram ele para outros. Quando ele viu, ele estava dentro de um seminário evangélico. O cara saiu de lá para fazer medicina, fazer enfermagem. Quando ele viu, ele estava dentro de um seminário com outros índios. Ele não sabe explicar como que isso aconteceu. Ele não falava bem o português, e era uma das primeiras vezes que ele estava saindo do seu lugar seguro. Foi rodando. Esse camarada parou lá na G1000. E a gente andou com ele. Ele se converteu. Ele voltou para a aldeia. Ele foi o primeiro crente da aldeia dele. E voltou para pregar o evangelho dentro da aldeia também. Você imagina isso?
o Tumi, Matiz, o grupo indígena dele, a tribo indígena dele, saiu para fazer uma coisa, achou Jesus e voltou para lá. Sabe quem que o Tumi encontrou? O descendente de Abraão, que abençoa todas as nações e grupos étnicos dessa terra. Ele encontrou ele. E tantos outros que têm conhecido Jesus, que têm aprendido sobre Jesus, que têm recebido dessa bênção que o Senhor disse para Abraão que ia acontecer. E esse homem agora tem uma promessa sobre a vida dele. Ele sai do seu lugar. Ele tem essa promessa do evangelho pregado a ele. E ele responde indo. E enquanto caminhava, enquanto ia com a sua tenda, a Bíblia diz que ele edificou um altar. Ele edifica um altar, no versículo 8, e ele invocou o nome do Senhor numa terra pagã. Ele prepara um altar, ele prepara um lugar de adoração e publicamente ele proclama o nome do Deus verdadeiro. Abraão está indo e enquanto está indo, ele está proclamando: o Deus verdadeiro me chamou e ele deve ser adorado em todos os lugares que eu estiver. E ele proclama, ele adora e ele manifesta ali naquele momento o governo divino sendo invocado sobre uma terra pagã. Clamando e colocando diante do Senhor essa realidade da vida de todo crente, que parte sem restrição. Ele deve viver de tenda e altar. Tenda e altar. E, irmãos, a gente precisa olhar para cá com muito cuidado. Porque aqui está descrevendo uma realidade da vida de Abraão e ele vai viver dessa forma durante um bom tempo. Ele vai em direção a Canaã, ocupada pelos cananeus. Ele arma a sua tenda e ele constrói um altar. A tenda de Abraão, andando pelas terras, peregrinando e caminhando, ela não é permanente, irmãos. Ela não é permanente. Ela não pode colocar fundações, porque não se coloca fundações em uma tenda. Ao viver em tendas, Abraão estava fazendo uma declaração teológica, uma declaração abrangente, que esse mundo não é o nosso lar definitivo. Que esse lugar não é o lugar onde viveremos por toda a vida. Ele está declarando que ele é de verdade um peregrino. Ele agora não tem mais Harã, ele não tem aquela terra, ele tem a promessa de uma terra, mas nesse momento ele é um peregrino. E Hebreus diz, no capítulo 11, que ele esperava uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e fundador. Ainda que construamos palácios, ainda que venhamos construir prédios, ainda que venhamos ter 3, 4, 5 casas, nenhuma delas tem fundamento. O único lugar que tem bom fundamento é Jesus, é o Senhor. Nenhum lugar tem fundamento. Não existe lugar seguro dentro de um prédio, não existe lugar seguro dentro de uma casa. O lugar seguro de Abraão é o Deus que o chamou e está guiando ele pelo deserto. Nós queremos um lugar seguro para morrer, irmãos, e muitas vezes nossas casas serão nossas tumbas. Não estou profetizando não, tá, irmãos? Mas talvez a sua casa, o teu sonho de casa já se tornou o seu jazigo, a sua tumba. Você está se preparando para morrer dentro dela. Não estou pregando contra ter uma casa, não estou falando nada disso. Mas muitas vezes se tornou a nossa prisão. Eu já vi pessoas de idade morrerem por causa da casinha que tanto lutaram para conquistar. E assim que morreram, a casa desapareceu.
Eu vou deixar para o Ibrahim e Isaac uma tenda. Se Deus nos ajudar, a gente compra mais uma, para ninguém brigar. E que eles vivam com tenda. Com tendas, não com tenda, tá? Em nome de Jesus. A gente fica aguardando essa cidade bem fundamentada, mas nós queremos que seja aqui. Irmãos, não existe uma vida cristã cheia da graça do Senhor enquanto você fica agarrado nesses lugares de segurança. A outra coisa que Abraão faz é altares. Altar. Ele adora, ele celebra o Senhor. É um lugar de sacrifício, é um lugar de comunhão. Ele invocou o nome do Senhor no meio da terra dos cananeus. Ele invocou o nome do Senhor. E invocar o nome do Senhor aqui não era um sussurro, era uma proclamação pública, era plantar uma bandeira em terra pagã, dizendo que no meio de outros deuses existe somente um, que é verdadeiro. Diante dos deuses falsos, diante dos inimigos, e ele está estabelecendo ali venha o teu reino, porque em breve Canaã será o lugar da família de Abraão. E em breve, meu irmão, enquanto proclamamos aqui, enquanto adoramos aqui, nós estamos dizendo que um dia Canaã celestial será a nossa morada eterna, porque só existe um lugar seguro para a gente habitar, e é na Nova Jerusalém. Não existe outro lugar para a gente fazer isso. A realidade da nossa vida tem que ser viver com os pés em tenda e com o coração no altar, irmãos. Com o coração no altar do Senhor. Nós não somos, não conseguimos ser, não conseguimos fazer, não conseguimos andar, não conseguimos partir sem restrições. A gente tem vivido uma realidade no mundo missionário meio complicada. Todo mundo quer ir bem seguro. E não é errado não, irmãos. Você ir com sustento completo, você ir com tudo direitinho. Mas isso não funciona para todo mundo não. Tem algumas exceções. Mas quando Deus manda partir, é ir mesmo. Nós amamos ficar com todas as garantias. Nós amamos nossas algemas de ouro. Nós amamos Arã. A gente sabe que a qualquer momento a gente pode ficar sem chão, mas a gente gosta de ficar no nosso lugar de conforto. Nós não temos coragem de sair pelo portão da cidade. O que vamos fazer com a opinião dos outros? Quando a gente tomar a decisão de evangelizar, isso é desconfortável hoje em dia. O que eu vou fazer com um dinheiro que eu tanto lutei agora para ter um salário tão generoso? E agora ter que abrir mão de tudo e ser generoso, dividir o que Deus tem me dado. Irmãos, a síndrome de Babel continua viva dentro de nós. Continuamos tentando segurar o nosso lugar, lutar pelo nosso nome. A gente quer ter um nome para a gente. Mas o nosso caminho nessa noite é só um, que é arrependimento, irmãos. Precisamos nos arrepender de verdade, de uma fé restrita, de uma fé segura. Precisamos nos arrepender de amar tanto o nosso lugar de segurança. Precisamos nos arrepender de ser contra o que Deus está falando com a gente. Precisamos nos arrepender e expor os ídolos do nosso coração diante do Senhor e dizer para Ele: eu não consigo sair daqui. Eu amo esse lugar, eu tenho apreço por esse lugar, eu não consigo deixar. Se você não é cristão e está aqui, é para você também essa palavra. Você precisa deixar a sua vida de pecados. Não dá para conciliar uma vida de amigo do evangelho enquanto tu vive tua vida de pecador, de idólatra, de ofensor a Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados, sair da sua justiça própria, reconhecer que é um pecador diante do Senhor, deixar a sua torre e descer à casa do Pai, e olhar para Ele que diz para você: venha a mim, e dizer: Senhor,
Eu me entrego sem restrições. Eu quero um novo nome. Eu quero uma nova vida. E só Jesus pode fazer isso por você. Ninguém mais pode fazer. Quando a gente está diante de uma mensagem como essa e a gente vai embora para casa, nós precisamos sair daqui de verdade, irmãos, e encontrar as restrições que nós temos tido. E olhar para o nosso coração, em nossas vidas, nossa realidade, e ver quais são as algemas que têm prendido a gente. Por que nós gostamos tanto desse lugar de conforto, mesmo se sentindo mal? Por que o medo do futuro? Por que o medo do secreto? Por que os meus pecados secretos me deixam tão longe assim do Senhor? E eu não consigo partir, eu não consigo ir. Precisamos dar nome aos ídolos do nosso coração, para que eles sejam quebrados, destruídos, e armarmos um altar ao único Deus verdadeiro, e confiar que se Ele disse vai, nós precisamos ir. A promessa dele sempre será melhor e maior do que as nossas seguranças. Sempre será, sempre será. Eu estava contando quantas vezes nós já saímos. Eu contei 6, mais ou menos. Eu sou ruim de contar. Não fico contando, mas eu contei mais umas 6 vezes que a gente foi e voltou, foi e voltou e foi e voltou. E agora a gente vai de novo. Mas eu não sei viver sem isso. Eu não tenho mais cidade, irmãos. Eu não tenho mais lugar. Eu amo Campo Grande, mas amo outros lugares que eu nem sei onde é. Quando nós voltamos para cá, eu achei que eu ia chegar aqui e me encontrar. Em termos de identidade. Fui criado aqui. Eu me senti perdido. E eu queria voltar. Para Petrópolis? Não. Porque eu nem gosto de lá assim. Quem me conhece sabe. Eu só queria ir. Para qualquer lugar. Mas quando eu chegar lá, eu vou ter saudade de algum outro lugar. Mas como eu não tenho mais lugar, eu não sei mais onde é esse lugar. Mas quando eu escuto que uma cidade descerá, de que haverá um lugar onde o meu coração vai dizer, essa é a minha terra, esse é o meu povo, eu acharei descanso para o meu coração que perdeu o lugar. Depois que você vai, depois que o Senhor te chama e você vai embora, você já não sabe mais para onde voltar. Mas pela fé, tu sabe qual é o lugar seguro. E esse lugar é o Senhor. E é nele que eu posso encontrar descanso, segurança para a minha vida. Porque esse é o lugar seguro para a minha casa, para a minha família. Esse é o lugar para todos nós. É nele e em mais ninguém. Em nenhum lugar eu vou me sentir completo. E isso acontece com muita gente, não é privilégio de quem é missionário. O processo do discipulado, irmãos, e a maturidade cristã se torna completo. Não se finda, mas se torna completo. Quando nós partimos, e quando nós vamos, e quando nós pregamos o Evangelho. Enquanto você não sair e se tornar uma testemunha forte do Deus de Abraão, em terras que o Senhor te colocar, a sua maturidade, o seu discipulado ainda não se tornou completo. Isso pode acontecer com a gente aqui como igreja, da gente ficar preso aqui e não ir para lugar nenhum. A glória do Evangelho, do que está acontecendo na vida de Abraão, deixa bem claro uma coisa aqui com as promessas de Deus, com o que Deus está falando, de que Abraão não é o herói final da história, irmãos. Não é sobre Abraão, não é sobre a vida dele, porque ele foi um vacilão, porque ele errou, ele mentiu, porque ele pecou. Não é sobre ele. A história aqui não é sobre o bom Abraão. Essa história é maior do que ele, é maior do que Abraão, porque está apontando para alguém maior do que ele. Aquele que realmente partiu sem restrições e de um lugar muito bom. E ele é Jesus. Ele deixou a sua Harã perfeita, sem mácula, a glória celestial, a casa do Pai, e partiu sem restrições para uma terra prometida. E esse lugar era a cruz amaldiçoada.
Ele deixou e ele saiu da sua terra e veio peregrinar, andar como um peregrino, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele foi para o altar chamado Calvário e se tornou o sacrifício de adoração a Deus numa terra pagã. Exaltado seja o nome dele, irmãos, porque o Senhor enviou o seu Filho para nos salvar, o prometido a Abraão, aquele que abençoa as nações, aquele que abençoa as etnias, foi enviado e ele dá o exemplo para nós. Se Deus não poupou Abraão, se Deus não poupou os discípulos, se Deus não poupou o seu filho e mostrou aqui um caminho que ele costuma fazer, por que só com a gente que vai ser diferente? Somos especiais. Jesus foi enviado, irmãos, para que a promessa de Deus a Abraão se cumprisse. O desejado das nações, as famílias da terra foram abençoados e justificados pela fé em Jesus Cristo. A pergunta que devemos fazer não é se Deus está chamando a gente, porque Ele está. Isso é fato. A grande pergunta é se você vai sem restrições. Se nós vamos obedecer. Se nós vamos partir. Enquanto continuarmos com nossas restrições diante de Deus, enquanto continuarmos dizendo para Ele onde que Ele pode tocar, agir e fazer, vamos continuar achando que somos de verdade filhos obedientes de Deus. Mas não somos. O que você quer fazer com a tua vida cristã? Nós ouvimos semana passada. Nós estamos ouvindo hoje. Existe no reino de Deus um segredo em partir, em ir, em deixar. Isso rompe coisas. Isso quebra coisas em nós. Isso transforma a gente. Mas por que não conseguimos partir? Por que você não consegue deixar essa zona de pecado? Por que você não consegue deixar a sua segurança? Por que tão cheio de reservas? Por que tão cheio de restrições? Por que não se entrega? Vai continuar mantendo essa vida religiosa mais 10 anos? Ou você vai se entregar logo de uma vez? Quantas vezes você vai ouvir a mensagem do Evangelho te convidando para andar com Ele, viver com Ele, e vai continuar deixando para depois? Pense nisso. Ore nesse momento. Coloque diante de Deus o seu coração e dê uma resposta para Ele.